Eu quero estar onde o povo está. Populismo. Olá, eu sou o Thiago, bem-vindo ao meu site, bem-vindo ao meu esconderijo. Hoje eu quero falar da Pequena Sereia. Por quê? É um assunto pontual? É um assunto do momento? É um assunto que está sendo discutido nas redes sociais? Não. Eu só tava pensando nisso e resolvi falar. São coisas que acontecem. A Pequena Sereia, o filme da Disney lá de 89, não é Isis Valverde. Tem várias outras pequenas sereias por aí, né? Algumas são grandes. Mas nesse vídeo especificamente, eu quero falar do filme da Disney. É um assunto muito importante. A Pequena Sereia, todo mundo sabe, né? Todo mundo lembra. Foi lançado há 10 anos atrás, em 89. É a história de Ariel, uma sereia, uma pequena sereia. Ela vive no oceano, ela é filha do rei. Eu não sei como é que funciona a economia desse reino. Eu não sei quem é o ministro da economia. Eu não sei o que eles comem exatamente. Mas ela vive lá. Ela não faz nada da vida, porque ela tem 16 anos. I'm 16 years old. I'm not a child. É isso que a gente faz quando a gente tem 16 anos. A gente arruma uma cauda e a gente nada. E aí que um dia ela conhece um boy lá na superfície, chamado Eric. Ele é um príncipe. Ela se apaixona por ele e decide fazer um pacto com a bruxa do mar para ganhar pernas e viver feliz para sempre com o boy que ela conheceu. Mas, de acordo com o pacto que ela faz com a bruxa, ela é obrigada a seduzir o príncipe em 3 dias. Ela tem que fazer o príncipe se apaixonar por ela em 3 dias, senão ela volta a ser sereia e ela vira escrava da bruxa. Justo, um prazo super razoável. Tem gente que consegue em 5 minutos. Ah, e ela abre mão da própria voz como pagamento pelas pernas. Ela troca a voz por belas pernas. Machista! Um ótimo negócio. E eu acho que a bruxa do mar ainda foi legal com ela, porque ela prometeu que ia dar pernas pra Ariel, mas ela não falou se as pernas iam ser bonitas. Então ela poderia ter trocado a voz por pernas horrorosas. Como que ela ia seduzir o príncipe com pernas horrorosas? Então ela tem que seduzir o príncipe em 3 dias, sem voz e com pernas. E ela quase consegue, se não fosse a interferência da bruxa do mar, que aparece de última hora, joga um feitiço no príncipe, quase casa com ele, mas aí uma pomba atrapalha e a bruxa do mar vira um polvo gigante. Ariel volta a ser sereia porque o prazo acabou, mas o príncipe mata a bruxa, o pai de Ariel aparece de última hora, transforma Ariel em humana e ela e o príncipe vivem felizes para sempre. Enfim, acabou a história. É esse o filme, parece um ótimo filme. Meu ponto nesse vídeo é tentar entender o que essa história tenta dizer pra gente e como que a gente, enquanto audiência, se relaciona com ela. O discurso em torno da Pequena Sereia nos últimos 20 anos se tornou não muito favorável ao filme. Machista! Em parte porque Ariel, sei lá, não é feminista o suficiente. Quando você compara a Pequena Sereia com outras princesas Disney mais ou menos da mesma época, que é tipo a Bela, Jasmine ou Mulan, a pobrezinha da Ariel fica meio em desvantagem em termos de pontos de empoderamento. O que geralmente a internet fala sobre a Pequena Sereia é que ela largou a família, os amigos e a própria voz pra viver com o cara que ela acabou de conhecer. If I become human, I'll never be with my father or sisters again. That's right. But you'll have your man. Machista! E isso não é uma mensagem empoderada o suficiente para jovens menininhas que precisam de exemplos melhores de personagens femininas. E eu entendo esse argumento, e eu concordo com ele, em partes. Mas eu quero me aprofundar um pouquinho nessa questão. Eu quero penetrar na questão. Mas antes de qualquer coisa, eu quero esclarecer que eu não vou falar do conto original do Hans Christian Andersen. Eu não vou falar das outras adaptações dessa história. Eu não vou falar das sequências que a Disney fez. Eu não vou falar do desenho pra TV. Eu só vou falar desse filme, especificamente. Eu tô falando isso pra ninguém chegar aqui embaixo e ficar comentando que vocês vão fazer isso do mesmo jeito, né? Pode fazer, é ótimo. Então vamos lá. Quem é Ariel? A Ariel é uma sereia, ela vive no oceano e ela tem uma fascinação pelo mundo humano. Ela coleciona objetos criados pelos humanos e ela canta uma música inteira sobre como ela quer ser humana antes dela conhecer o príncipe Eric. Quero morar naquele mundo cheio de Isso não só é parte da identidade dela, como é o principal traço de personalidade dessa personagem. É a primeira coisa que a gente aprende sobre ela. Ela é uma sereia que quer ser gente. Então a ideia de que ela largou tudo pra ficar com um homem é uma forma meio incompleta de ler essa história. Mas vamos abrir um parêntese aqui, rapidinho. Em termos de filmes da Disney, principalmente nos anos 90, os roteiros desses filmes eram escritos muito em torno de algo que o protagonista deseja intensamente e o que ele precisa aprender em relação a essa coisa que ele quer tanto. O Aladdin, por exemplo, ele é um ladrão, ele é pobre e ele quer muito ter uma vida melhor. Someday, Abu, things are gonna change. We'll be rich, live in a palace, and never have any problems at all.
E ele acha que ele precisa enganar as pessoas pra conseguir isso. Ele acha que ele precisa fingir que é outra pessoa pra conseguir as coisas que ele quer. Mas no decorrer da história, ele aprende que precisa aceitar quem ele é e a ser honesto sobre isso com as outras pessoas que ele gosta. Ele aprende que ele não precisa fingir ser outra pessoa pra que alguém goste dele. Um outro exemplo é o Simba, do Rei Leão. Ele é um leão que sofreu um trauma terrível com a morte do pai e ele acha que a solução pra vida dele é esquecer completamente o passado. Mas no decorrer do filme, ele aprende que ele precisa, na verdade, enfrentar o próprio passado. Então tudo se resume a basicamente terapia. Voltando pra Ariel, o que ela quer? Ela quer ser humana. Mas o que ela precisa? Ela precisa de um homem. E aí um homem aparece pra ela na história. Tudo bem, ela já queria ser humana antes de ela conhecer o Eric, mas a partir do momento que ela conhece o Eric, esses dois desejos se tornam uma coisa só. Mas essa nem é a minha grande questão em relação a essa história. Eu acho que a questão é, o que a Ariel aprende nesse filme? Qual é o arco dessa personagem? Várias coisas acontecem com ela no decorrer do filme. Ela faz várias coisas. Mas aí no final tudo dá certo pra ela magicamente por causa do pau mágico do pai. Mais uma vez, o privilégio branco. Se alguém realmente aprende alguma coisa com essa história e muda como pessoa, não é a Ariel, é o pai dela. No começo do filme, ele não entende a própria filha, ele destrói as coisas dela, ele não aceita as decisões que ela toma. As long as you live under my ocean, you'll obey my rule. E no final da história, ele precisa aprender que a filha cresceu. Children got to be free to lead their own lives. Mas a gente não vê esse processo. Então, na minha opinião, como internauta e pessoa que tem um canal no YouTube pra dar opinião sobre as coisas que os outros fazem, eu acho que uma versão melhor desse filme seria mais focada na relação da Ariel com o pai. Porque eu acho que é aí que tá o eixo emocional da trama. Eu vejo A Pequena Sereia como uma história de amadurecimento, de crescimento, de abandono da infância e de ruptura simbólica com os nossos pais. É igual o filme Lady Bird, da Greta e também a série Caça-Talentos. Mas tem outra coisinha também. Porque depois que a Ariel conhece... talvez vocês estejam ouvindo um barulho muito chato, porque está a manhã inteira uma porra de um barulho aqui na rua e pouco depois que Ariel conhece o príncipe Eric e se apaixona por ele, o Siri Sebastião, ele deixa escapar pro rei que a Ariel tá apaixonada. E o rei fica encantado com a notícia. Ele fica genuinamente feliz de saber que a Ariel tá apaixonada porque ele acha que ela tá apaixonada por alguém do reino. Who could the lucky merman be? Até o momento que ele descobre que o boy em questão é um humano. E quando ele descobre o esconderijo da filha, o lugar onde ela guarda um monte de tralha humana, ele fica furioso e dá uma de Vera Verão. Ele não aceita, pra ele aquilo ali é uma abominação, um pecado contra a natureza. Como eu vou explicar isso pros meus filhos? E é essa reação violenta do pai que faz Ariel procurar a bruxa do mar. She's a monster! Why don't you go tell my father? Não é o príncipe Eric, não é porque ela tá apaixonada, é porque ela não foi aceita pelo próprio pai. É porque ela quer escapar pra um lugar onde ela sinta que ela faz parte dali. É o nome da música que ela canta, inclusive. Parte do seu mundo. O que é o fogo, o que é queimar? Então, pra mim, essa também é uma história sobre a sensação de não pertencimento. A Ariel quer ser humana. Ela não se sente parte do mar, por mais legal que a vida dela seja lá embaixo. Ela quer ser humana. Ela quer outro corpo. A Pequena Sereia quase mata uma Hatfem. Não, mas sério. Eu não tô dizendo que a Ariel é trans em segredo, embora seja bem fácil extrair essa metáfora específica dessa história, principalmente se você for trans, eu imagino. O que eu tô dizendo é que a narrativa de não pertencimento é bem forte, principalmente quando ela tá ligada a uma questão de corpo. A gente sente que não pertence a um grupo, que não pertence à sociedade por diversos motivos. Por a gente ser gay, trans, gordo, neuroatípico, otaku corintiano, vários motivos. E quando eu lembro desse filme, eu penso como ele poderia ter sido melhor se tivesse abraçado mais intensamente essa narrativa em vez do romance. E vai ver, ele foi assim em alguma versão anterior do roteiro. Dá pra ter uns vislumbres disso em alguns momentos específicos do corte final. Tipo essa cena em que o rei, depois de destruir a estralha da filha, olha pra trás meio arrependido. Talvez eu pudesse ter lidado melhor com essa situação, né? Poxa, não precisava ter destruído tudo, assim, né? Podia ter quebrado só uma taça, mas não, tinha que ter o drama. Se o filme tivesse investido mais nesse sentimento aí, talvez o final não parecesse tão sereia ex machina. Sei lá. Só coisas que eu pensei. E aí a Disney agora vai refazer esse filme, né? Mais uma versão live action, blá 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 blá. E agora vai ter uma atriz negra no papel principal, o que é ótimo, pois representatividade importa. Mas o que será que eles vão fazer com essa história? Qual que vai ser o papel da raça nessa trama? E eu nem sou uma dessas pessoas que acha que representatividade é um negócio que só importa quando é absolutamente relevante pra história e que não sei o que, não sei o que lá, e blá 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 blá. Eu não acredito em nada disso. O que eu tô dizendo é que A Pequena Sereia é uma ótima história pra abordar algumas questões que eu acho interessantes. Relações familiares, ancestralidade,
sexualidades e essa sensação de não pertencimento. E eu sinto que, já que eles vão fazer essa mudança específica, a raça da protagonista é algo que deveria ser importante numa história que aborde esses temas lá, que eu falei que eu acho que seria legal se eles abordassem. Mas é apenas a minha opinião. E já que o filme de 89 desperdiçou essa oportunidade e o estúdio tem a chance de recontar essa história com uma atriz negra no papel principal, aproveita, boba! E isso me fez traçar um paralelo aqui na minha cabeça com outro vídeo que eu postei aqui sobre a Turma da Mônica, quando eu falei sobre o Cascão, lembra? Você tem esse personagem que o maior traço de personalidade dele é que ele não toma banho. E por causa disso, ele tem uma certa dificuldade de se sentir parte do mundo onde ele vive, porque ele fede. E os pais dele, às vezes, não entendem isso muito bem. Eles devem ficar se perguntando por quê? Por que meu filho é assim? Por que ele não pode ser normal, igual as outras crianças? O que foi que eu fiz de errado pro meu filho nascer assim? Será que ele nasceu assim? Ou será que foi culpa minha de ter criado ele de um jeito que fez ele se tornar essa pessoa? E dá pra imaginar algumas discussões bem calorosas em casa. O Cascão falando: eu não vou tomar banho, mãe, eu sou assim. Por que você não consegue entender que eu sou assim? Por que você não consegue me aceitar do jeito que eu sou? E aí, num momento como esse, de uma briga calorosa, você consegue imaginar o Cascão fugindo de casa, fazendo um pacto com um Capitão Feio. E até os amigos dele não conseguem entender direito, mas eventualmente acabam aceitando o Cascão do jeito que ele é. E tem várias histórias do Cascão que lidam com alguma versão dessa lição de moral específica. A gente precisa aceitar as pessoas do jeito que elas são. E se a gente não aceita as pessoas do jeito que elas são, elas fogem de casa e elas podem encontrar acolhimento em pessoas que... E se a gente, enquanto pais e mães, não cria um ambiente em casa em que os nossos filhos se sintam seguros, eles fogem de casa e fazem um pacto com a bruxa do mar. E não é legal quando isso acontece, porque ela é um povo gigante. Então acho que deu pra entender o que eu quis dizer, né? A Pequena Sereia e o Cascão têm bastante coisa em comum, porque ela provavelmente deve feder a peixe. Esse vídeo foi um negócio que eu pensei durante o banho, não envolveu grandes pesquisas nem nada, assim, é só basicamente algumas impressões que eu tenho em relação a essa história. E eu espero que vocês tenham gostado, porque é o que tem pra hoje. Então se você chegou agora nesse canal, saiba, eu faço outros tipos de vídeos também, vídeos mais roteirizados, com mais pesquisa e bastante coisa. Eu espero que você dê uma chance e dê uma clicada aqui embaixo nas outras coisas que eu tenho aqui pra oferecer para você. E se você gosta muito desse canal e você quer apoiar de alguma forma, tem os links de apoio lá de Padrim, de Apoia-se, PicPay, se você quiser doar dinheiro. Eu estou aceitando dinheiro, pois a gente tá numa situação periclitante, Brasil, né? Recentemente eu mudei minha arroba no Twitter. Eu usei a arroba @horaporra no Twitter durante mais de 10 anos e eu decidi ter um nome de usuário mais family friendly. Então não estranhe se você digitar @horaporra e aparecer alguma outra coisa lá. Eu sou Hora Thiago agora em todas as redes sociais. Twitter, aqui no YouTube e no Instagram, onde eu gostaria muito que você me seguisse. Então me segue lá nas outras redes sociais, principalmente no Instagram, que é onde eu tenho postado conteúdo também. Às vezes eu faço stories e tenho postado coisa no IGTV também. Então tem conteúdo assim pra você em tudo que é lugar. Então espero que vocês gostem, me apoiem e não fiquem com raiva de mim se eu falei alguma besteira. E até o próximo vídeo.